noite, quantas pessoas que ainda não são crentes em Jesus Cristo e estão conosco nesta noite, que ficassem de pé. Deus, muita gente, fora as outras que já estão de pé. Que Deus os abençoe, poder sentar, e que nesta noite possa você ter esta maravilhosa que Deus se encontra aqui conosco. Deus o trouxe, o guiou até aqui. E o Espírito de Deus está lhe iluminando para trazer uma mensagem de conforto para nossos corações e de conversão para aqueles que ainda não têm Jesus Cristo como Salvador. Agora, nós já o conhecemos porque ele pregou aqui no aniversário da igreja. Ele é portador de uma grande mensagem que de fato alegra e conforta as nossas almas. Vamos agora com toda a atenção ouvir o nosso pastor Ney Ladeia. E venho expressar minha gratidão a Deus por esta oportunidade. É uma alegria poder rever os irmãos. E eu gostaria então que nós estivéssemos por alguns instantes bastante atentos a algo que gostaria de compartilhar com os irmãos e amigos nesta noite. Gostaria de pedir, portanto, toda a atenção, todo o silêncio possível. Não vou tomar muito tempo, mas no pouco tempo de que disporemos, eu espero contar com toda a atenção dos irmãos para que possamos compreender melhor e aproveitar melhor daquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta aos irmãos e amigos. Uma pergunta que não exige uma resposta verbal, mas apenas que os leve a pensar. Quantas notícias você já ouviu hoje? Quantas notícias você ouve a cada dia? Certamente você ouve notícias nos lugares por onde passa. Você ouve notícias nas conversas que você trava com diversas pessoas. Você ouve notícias através dos noticiários de rádio e televisão. Você ouve notícias que as pessoas lhe transmitem. Ou você recebe notícias por outras formas, através de jornais, através de revistas, através de cartas, através de telegramas, através do telefone. E hoje, muitos já têm o privilégio de ouvir notícias através do fax. Ouve-se notícias a cada instante. Das muitas notícias que você ouve a cada dia, existe uma grande quantidade que pouco lhe interessa. A verdade é essa. E você ouve notícias esportivas, você ouve notícias políticas, você ouve notícias econômicas, você ouve notícias sociais, você ouve notícias religiosas, você ouve notícias científicas. De todas estas, há sem dúvida uma grande parte que não lhe incomoda porque não mexe diretamente com a sua vida. Por isso, inclusive, muitas delas, como se diz popularmente, entram por um ouvido e saem pelo outro. Existem, no entanto, algumas notícias que lhe atingem de forma indireta. E é assim, por exemplo, que as medidas do governo na área econômica, embora não nos atinjam diretamente, acabam nos atingindo por extensão, por tabela. E é por isso que, embora as notícias sejam geralmente ruins, nós temos tanto interesse em ouvir. É porque elas realmente são importantes para nós. Elas mexem com a nossa vida. Mas há aquelas notícias, e essas geralmente em número menor e bem menor, que nos atingem diretamente e que conseguem modificar a nossa vida, que conseguem modificar as circunstâncias da nossa vida. E às vezes são boas notícias. Chega um telegrama para nos comunicar que nós somos aprovados em um concurso. É uma boa notícia. Às vezes são más notícias, quando a gente é chamado no gabinete do chefe para dizer que no outro dia não precisa mais vir trabalhar, basta vir buscar as contas.
Às vezes são notícias que vêm por cartas de familiares que nos são queridos, que nos são próximos. E às vezes são boas notícias. O convite para o casamento de uma pessoa de quem nós gostamos, às vezes são notícias que nos deixam bastante preocupados. Às vezes o convite de casamento de alguém de quem nós gostávamos um pouco mais e preferimos que não casasse. Mas há, portanto, diversos tipos de notícias. Existe, porém, um tipo especial que é sobre o qual eu gostaria de falar nessa noite. É aquela notícia que não apenas mexe com a nossa vida, altera e deve alterar a nossa vida, mas aquela notícia que exige de nós uma tomada de posição, que exige de nós uma atitude, que exige de nós uma resposta. Este geralmente é o tipo de notícia que mais nos preocupa, que mais nos incomoda, porque nós temos que nos posicionar diante da informação que recebemos. Não podemos apenas agir de forma passiva. Existe uma notícia que tem ecoado ao longo dos séculos e ao longo da história do homem, e uma notícia que exige um posicionamento do homem. A Bíblia nos conta que essa notícia foi transmitida a um grupo de discípulos que estavam acompanhados do seu mestre, e a Bíblia conta isso lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, o verso 11, e essa notícia foi transmitida a um grupo de discípulos que estava naquele momento extasiado com uma visão extraordinária. Jesus havia subido para o céu. E eles estavam então surpresos, encantados, impressionados com aquela visão. Vem então dois varões, dois anjos, e lhes transmitem a seguinte notícia. Atos, capítulo 1, verso 11. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá, do modo como o vistes subir. Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, esse Jesus que subiu para o céu diante dos olhos de todos vocês, ele vai voltar da forma visível como vocês perceberam a sua ida para o céu. E é sobre esta notícia que eu gostaria de chamar você para pensar neste momento. Em primeiro lugar, porque essa não pode ser uma notícia que entra por um ouvido e sai pelo outro. Se fosse assim, essa notícia não teria atravessado quase 2000 anos, com a força com que ela chega hoje aos nossos ouvidos. Esta notícia também não pode gerar em nós apenas uma reação emocional de alegria, de tristeza ou de indiferença. Esta notícia exige de nós uma tomada de posição. Por alguns motivos. O primeiro deles é que a notícia de que Jesus virá, a notícia de que Jesus volta ao mundo é uma notícia que traz esperança. É uma notícia que traz esperança porque é uma notícia de mudança. É uma notícia de transformação, é uma notícia de restauração, é uma notícia de nova vida. E nesse aspecto ela se assemelha à notícia da primeira vinda de Cristo. E quando nós encontramos, principalmente no Antigo Testamento, as informações a respeito da vinda de Jesus ao mundo, da primeira vinda de Jesus ao mundo, essa notícia sempre é transmitida como uma notícia de esperança. E é assim que o profeta Isaías diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. É assim que o profeta Malaquias, lá no capítulo 4, verso 2, afirma: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas.
É assim que Jesus é sempre apresentado, como aquele que vem para trazer uma nova vida, para trazer restauração, para trazer esperança, para trazer transformação, para trazer uma nova luz. Para o homem que em tempos anteriores à vinda de Cristo vivia mergulhado nas trevas do pecado, trevas que, de acordo com o profeta, afastam o homem de Deus, Jesus surge com uma esperança, a vida, a luz e um novo caminho. É interessante a comparação. A comparação é perfeita, porque fala exatamente da estranha experiência da noite. Noite que traz mistério, noite que traz preocupação, noite que traz perigos, noite que traz insegurança, mas que é substituída pelo dia ao nascer do sol. E com o dia vem a segurança, com o dia vem a tranquilidade, com o dia vem o novo impulso para prosseguir. E a vinda de Jesus ao mundo sempre será uma mensagem de esperança. Tendo Jesus vindo ao mundo uma primeira vez, a visão que nós temos hoje da promessa da vida de Cristo continua sendo a mensagem de uma nova esperança e a mensagem de uma nova vida. Isso porque o homem permanece mergulhado em trevas. E a palavra de Deus nos diz que Jesus virá para restaurar o mundo, para refazer o mundo. Não uma restauração física. E alguns chegam ao absurdo de pregar que Jesus vai transformar esta terra, numa nova terra. Seria perda de tempo se a matéria é finita, mas Jesus nos dará um novo céu e uma nova terra. Não uma terra física, não um céu físico e material, não uma terra como esta na qual nós vivemos, mas um novo reino espiritual em que viveremos plenamente com Ele. Jesus trará nova vida porque vai restaurar plenamente a vida do homem a partir do coração do homem. A mensagem da volta de Cristo, portanto, é uma mensagem de esperança. Mas a mensagem da volta de Cristo é também uma mensagem de conforto. E justamente porque nos traz esperança, ela nos traz o conforto e o ânimo para prosseguir. Avançar diante da noite só nos é possível porque há a certeza da chegada do dia. E é assim que a palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando nós vivemos em nossa vida humana as limitações, as dificuldades, as privações próprias de uma existência finita e material, nós temos a convicção de que esta vida será transformada, de que essas limitações serão eliminadas, de que as lágrimas serão enxugadas, e é isto que nos traz conforto, é isto que nos traz estímulo para prosseguir, é isto que nos traz força para avançar. Nós podemos avançar por entre barreiras, por entre obstáculos, por entre dificuldades, porque temos a firme convicção de que Jesus voltará para restaurar plenamente a nossa existência. E é por isso que, em meio às profundas dificuldades, o apóstolo Paulo afirma: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É esta convicção, é esta certeza de que Jesus retornará para enxugar toda lágrima, para restaurar a vida, para trazer alegria, para vencer as limitações de nossa existência, que nos traz o estímulo e a força necessários para prosseguir em nossa caminhada. Falando a respeito desse momento de transformação e dessa esperança que nós temos, o apóstolo Paulo afirma no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, nos versos 53 e 54, e diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade,
então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Falar sobre a volta de Cristo é, portanto, falar sobre vitória. Não uma vitória que nós não tenhamos experimentado ainda, mas uma vitória que se tornará plena. Jesus venceu a morte na cruz. E Jesus vence a morte em nós quando nós nos encontramos com Ele. Mas um dia, essa vitória será plena. Um dia, a morte física não terá mais domínio sobre nós. Um dia, a vida será plena e completa. E naquele dia nós reinaremos plenamente com Cristo. E não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais dúvidas, porque nós viveremos em plenitude a vida que Jesus nos revela. A mensagem, portanto, de que Cristo voltará um dia nas nuvens, não é apenas uma mensagem de esperança, mas é uma mensagem de conforto, porque é uma mensagem de certeza. Mas, finalmente, um outro detalhe que nós aprendemos sobre esta notícia da volta de Cristo, é que esta mensagem, que é uma mensagem de esperança, e que é uma mensagem de conforto, é também uma mensagem de apelo. E é por isso que eu disse no início que há notícias que exigem de nós uma tomada de posição. Há notícias que exigem de nós que assumamos alguma postura. E assim é que quando falo do dia quando Jesus voltará, falo para conclamar os amigos a uma tomada de posição. Há uma palavra extraída do Antigo Testamento que nós podemos repetir nesse momento. É quando o Senhor Deus fala ao seu povo: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Meu amigo, a notícia da vida de Cristo requer uma tomada de posição simplesmente porque a notícia da vida de Cristo exige de nós um preparo para experimentar aquele momento. E a palavra de Deus nos conta em diversos momentos da necessidade desse preparo. O próprio Jesus, por diversas parábolas, mostra que é essencial ao homem que esse esteja pronto, completamente pronto, para o momento quando Jesus voltar nas nuvens. E é bom que nos lembremos de um detalhe interessante. A palavra de Deus não nos deixa margem para imaginarmos o momento da volta de Cristo. Embora, ao longo da história do cristianismo, muitos homens, em diversos momentos, se deram ao trabalho inútil de calcular a data da volta de Cristo. Quantos fizeram isso? Quantos gastaram tempo inútil, e às vezes gastaram mais do que isso, inutilmente, na tentativa de prever o momento da volta de Cristo? E digo mais, quantos têm surgido em nossos dias, fazendo a besteira de tentar calcular que Jesus voltará hoje ou amanhã? Livros foram escritos recentemente, ou há pouco mais de 10 anos atrás, afirmando que Jesus voltaria no ano de 1982. Livros foram escritos afirmando que Jesus voltaria com a guerra do Golfo Pérsico. Livros certamente surgirão, tenho certeza disso, afirmando que Jesus vai voltar no ano 2000. E daqui até o ano 2000, muita gente vai aparecer com essa conversa fiada. A Bíblia nos afirma que nós não temos como estabelecer a volta de Cristo. Mas isso deve me deixar atento para o fato de que o Jesus que pode voltar daqui a 200 anos, pode voltar agora. E é justamente por isso que Ele requer de mim preparo para este encontro com Ele. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Mas que tipo de preparo é exigido de mim? Que tipo de recursos eu devo angariar? Que tipo de elementos eu devo colher para estar pronto para me encontrar com o Senhor? E aqueles que pensam, sem dúvida a vida do homem é a oportunidade para juntar riquezas. Jesus contou uma parábola que é intitulada em nossas Bíblias de a parábola do rico insensato. Ou seja, a palavra do homem que não era sábio, que não era inteligente. Alguém já disse, numa expressão muito popular, para o povo bem inculto, de regiões mais íngremes, que é como se fosse a história do fazendeiro lesado, né? Aquele indivíduo que não tinha
entendimento completo das coisas. E Jesus conta que aquele homem viu sua fazenda produzir muito. E ele então pensou, eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou construir outros celeiros maiores e vou juntar nesses celeiros toda a minha produção. E vou dizer à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. E então Jesus lhe diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Isso tudo que você ajuntou aí, que utilidade terá para você agora, hoje, nesse momento? No momento do nosso encontro com Deus, as riquezas não farão diferença. Aqueles que acham que as boas obras são o caminho, e então eu vou fazer muita coisa boa, ajudar muita gente, isso é bom, isso é ótimo, mas jamais será o caminho através do qual o homem alcançará o direito de ter a vida eterna com Deus. E a palavra de Deus nos diz que a salvação não vem das obras, por um motivo simples, para que ninguém se glorie. Se eu conquistasse a salvação pelos meus próprios méritos, pelas minhas próprias capacidades, poderia eu me gloriar desse fato. Mas as obras são incapazes de me fazer preparado, pronto para me encontrar com o Senhor. Outros caminhos têm sido procurados pelos homens. O caminho dos mistérios, o caminho do esoterismo, o caminho do misticismo. Quantos outros caminhos que o homem tem buscado na tentativa de estar pronto para se encontrar com o Senhor. Mas a palavra de Deus é clara quando nos diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Diante da iminência e do fato da volta de Cristo. As palavras daqueles anjos aos discípulos foram claras. Esse varão que dentre vós foi assunto aos céus. Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ele há de vir. Jesus voltará. Não há como fugir a esse fato. Não há como estabelecer o momento desse fato. Há sim, e necessário que nos preparemos para este momento. E a pergunta que eu falei nesse momento é: diante do fato inevitável da volta de Cristo, você está preparado? Farei uma outra pergunta: diante do fato inevitável da volta de Cristo, o que você tem feito para se preparar? E diante da frase clara da palavra de Deus, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Eu quero lhe dizer, meu amigo, nessa noite, que existe uma única forma e um único caminho para termos garantia de vitória e de vida com o Senhor. E esse caminho é Jesus. Esse caminho é Jesus. Com Jesus, nós teremos todas as condições necessárias para nos encontrarmos com o Senhor prontos, preparados. E a vida eterna reservada por Deus será experimentada plenamente por nós. Quero convidar você nesse momento a refletir a respeito da sua vida. Quero convidar você nesse momento a refletir a respeito desta realidade inevitável de que Jesus voltará. Quero convidar você nesse momento a se preparar para a volta de Cristo, recebendo a Jesus no seu coração. Amém. Amém. Vamos ouvir aí uma apresentação do conjunto aniversariante. As portas deste mundo
Diante da mensagem que nós transmitimos, que diante do lembrete feito pelo conjunto, de que é necessário deixar que Jesus entre em sua vida, e esse será, sem dúvida, o preparo necessário para a volta de Cristo. Eu quero convidar você, meu amigo, a tomar uma posição agora. Eu quero convidar você, que nesse momento não se sente pronto para a volta de Cristo, mas que sente a necessidade de entregar o seu coração a Jesus, de entregar a sua vida a Jesus, para a partir de então passar a ver a volta de Cristo como esperança, conforto, alegria, certeza de nova vida. Eu quero convidar você nesse momento a levantar a sua mão. Você que nesse momento deseja entregar o seu coração a Jesus e a partir de então estar pronto, sentir-se plenamente preparado. Deus abençoe. Uma outra pessoa, você quer se sentir pronto, preparado para a volta de Cristo, para estar com Jesus no momento em que Ele retornar ao mundo. Existe mais alguém nesse lugar? Deus abençoe. Deus abençoe. Quem será a outra pessoa? Nós temos 3 pessoas que levantaram suas mãos. Mais alguém que nesse momento sente o desejo de entregar sua vida a Jesus, de estar preparado para a volta de Cristo. Nós vamos cantar nesse instante a primeira estrofe do hino número 111. Enquanto nós cantamos apenas a primeira estrofe, nós queremos estender essa oportunidade um pouco mais, para que você se posicione. Eu gostaria de convidar aquelas pessoas que levantaram as suas mãos para virem até aqui à frente. E certamente alguns irmãos estiverem próximos poderão nos ajudar, irmãos poderão nos acompanhar. Mas saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Mas eu quero convidar outras pessoas que ainda não levantaram a sua mão a fazer isso. Levante a sua mão nesse momento. Você vai estar dizendo com esse gesto: eu quero entregar o meu coração a Jesus. Eu quero estar preparado para a volta de Cristo. Eu quero estar pronto para quando Jesus voltar. Eu gostaria que vocês ficassem aqui à frente. Mas eu gostaria de esperar as outras pessoas que querem entregar seu coração a Jesus nesse momento. Levante a sua mão. Onde você estiver, não importa a sua idade, não importa nada nesse momento. Jesus voltará para todos nós. E é necessário que cada um de nós esteja pronto, esteja onde você estiver. Temos esse Senhor, esperamos que Deus possa agir em sua vida, vamos orar por essa vida. Uma outra pessoa que quer nesse momento expressar com esse gesto: que eu quero entregar meu coração a Jesus, eu quero estar pronto. Para que você, nesse momento, tome a decisão de entregar o seu coração a Jesus. Nós queremos dar uma última oportunidade. Saia do seu lugar, corajosamente, venha até aqui à frente. Se é difícil para você sair sozinho, você se sente dificuldade para vir sozinho, peça a um irmão da igreja que esteja do seu
Ele vai lhe trazer. Mas saia do seu lugar nesse momento, venha até aqui à frente, junto com este grupo. Nós vamos orar pela sua vida, vamos orar por você, para que Jesus realmente cele a sua salvação com o Espírito Santo, para que Jesus realmente possa lhe garantir, com a sua presença, a vida eterna, com Ele no céu. Saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Quem será a próxima pessoa? Nós queremos dar uma última oportunidade, enquanto nós cantamos a última estrofe desse hino, apenas a última estrofe. E enquanto nós cantamos esta última estrofe, nós estaremos aguardando ainda que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Vamos aguardar a próxima pessoa. Cristo nos dá alegria. Nós vamos orar nesse momento. Nós queremos orar por essas pessoas que estão aqui na frente, por essas pessoas que estão expressando o seu desejo de estar prontos quando Jesus voltar. Nós queremos orar por você também, por você que está no seu lugar, que tem necessidade de estar pronto para a volta de Cristo, que ainda não entregou seu coração a Jesus e deve fazê-lo neste momento. E enquanto nós oramos, se você sente o desejo, sai do seu lugar, vem até aqui à frente. Você estará com essa oportunidade ainda enquanto nós oramos ao Senhor. Sai do seu lugar, vem até aqui à frente. Nós queremos dar uma última oportunidade para que você entregue seu coração a Jesus nesse instante. Curvamos a nossa cabeça, nós vamos orar, vamos falar com Deus nesse instante. Depois da oração, eu gostaria de pedir a algum membro da igreja que estivesse tomando o nome dessas pessoas. Já tem alguém pronto para isso. Nós vamos orar, portanto, nesse instante. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque temos a maravilhosa promessa de que Tu voltarás. Nós te louvamos porque esta promessa nos traz esperança. Nós te louvamos porque esta promessa nos traz confiança. Porque esta promessa nos traz felicidade. E nós te suplicamos, ó Senhor, que Tu possas estar despertando vidas para estarem prontas para aquele encontro contigo. Nós te louvamos por estas vidas que aqui à frente se dizem dispostas a entregar o seu coração a Ti. Que Tu possas nesse instante, Senhor, entrar nessas vidas e selar com o Espírito Santo a sua salvação. Ó Senhor, que essas vidas possam estar verdadeiramente preparadas para o encontro contigo. Pedimos por aqueles que ainda estão nos seus lugares, mas que precisam desse encontro contigo. Que essas vidas possam ainda hoje tomar a decisão, Senhor, de entregar os seus corações a Ti. Suplicamos-te por esta igreja e especialmente por aqueles que necessitam de Ti. No nome de Jesus nós te oramos. Amém. Os irmãos podem assentar. Nós ouvimos a palavra de direção da igreja. Por esse instante, por esses momentos felizes que passamos na Tua presença. Agradecemos-te porque sentimos realmente que Tu estás entre nós. E nesse momento nós te suplicamos que o Teu imenso amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre este conjunto, sejam sobre esta igreja, sejam sobre todo o Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.